Hoje nós vamos falar sobre a religiosidade e a hipertensão na prática clínica. Não foi propriamente a minha dissertação de mestrado, né? Uma breve introdução sobre o tema para falar um pouco da importância, né? E introduzir alguns conceitos. A modernidade trouxe para o homem a comodidade, a tecnologia avançada e, portanto, o distanciamento de sua relação com Deus. Essa posição de distanciamento ela tem sido assumida por muitos profissionais de saúde, né, em relação à prática religiosa do paciente, porque os profissionais eles acham que esse é um terreno muito íntimo, delicado para ser abordado durante uma consulta. E existe até um certo preconceito por parte de muitos profissionais, sobretudo da área da psiquiatria, que acham muitas vezes quando o paciente vem falar da sua esperança em ficar curado, né, graças à sua fé, às vezes o psiquiatra ele torce um pouco o nariz. E também existe preconceito na nossa profissão. Existe até um certo estranhamento quando a gente diz que é médico e fez um mestrado em ciência das religiões. Mas, na medida em que tratamos o enfermo, a gente tem que se conscientizar que não lidamos apenas com seu caráter material, pois ele é composto de mente, corpo e espírito, né? Todos nós somos. Mas, a minha experiência na saúde pública tem mostrado que a população ela é sempre receptiva à manifestação religiosa. Então, é comum as pessoas lançarem mão da ida à benzedeira, ao centro espírita, ao candomblé, a recorrer ao pastor para que reze sobre sua enfermidade, no grupo da carismática e, sobretudo, onde eu fiz o meu trabalho, que foi no município de Pedras de Fogo, onde as pessoas no interior, elas buscam mais ainda esse auxílio. A religião ela está intrinsecamente ligada ao ser humano, né? É tão antiga quanto nós mesmos. Existem hieróglifos muito antigos mostrando o uso das mãos na tentativa de curar um ser humano, curar o outro. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, era comum a medicina exercida junto com a magia e o uso de ervas. Na Bíblia, para quem lê a Bíblia, é muito comum os relatos de cura, né, pelos apóstolos, por Jesus, enfim, inúmeros relatos. Hoje nós nos deparamos com a explosão demográfica no mundo, o aumento da longevidade, e os governos eles não estão dando conta de ofertar os serviços de qualidade à população, para a saúde, principalmente para o pobre. Diante de tudo isso, surge um recurso inócuo e antigo, que seria a religião. Nos Estados Unidos, que sempre andam muito à nossa frente, isso já está sendo muito bem debatido. Muitas universidades de medicina lá dispõem da disciplina medicina, espiritualidade e saúde, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, não é comum, né? Isso. Até pouco tempo, nós éramos os únicos a ter no mestrado, não é isso, professora? A área de medicina. Isso, mas ainda não é muito divulgado. Ainda não é muito valorizado. Houve no passado também, houve alguns eventos que foram afastando os cientistas da parte de religião, né? Principalmente na Idade Média, onde as doenças eram muito demonizadas, sobretudo na parte de saúde mental. Mas nos últimos 2 séculos, está havendo uma reconciliação entre ciência e religião. Na medicina e na física, observamos primeiramente os fenômenos para depois chegarmos às descobertas científicas, né? E nos deparamos com muitas questões. Na verdade, a ciência ela é mais feita de questionamentos do que de respostas prontas. Quando sentimos uma emoção, ela é captada a nível do corpo vital, inclusive passando de uma pessoa para outra através da não localidade, um princípio defendido por alguns cientistas, dentre eles o Dossey, dos Estados Unidos. Assim, uma pessoa com sua energia vital equilibrada pode, através da imposição de suas mãos sobre o corpo da outra pessoa que está doente, com movimentos de varredura, equilibrá-la e auxiliar no seu processo de cura. Então, o agente de cura ele vai sentindo as regiões do corpo que estão mais aquecidas, tentando direcionar para as menos aquecidas,
As regiões em que ele sente sob suas mãos a vibração maior, vai direcionando para as que têm menos vibração, e assim por diante. Cabe, então, ao terapeuta afastar as condições que geraram a enfermidade, proporcionando as condições necessárias para que esta energia possa recompor a organicidade, para que o corpo humano ele se recupere. Não cabe apenas ao médico apenas oferecer os procedimentos cirúrgicos e pílulas. Tudo que existe no universo é energia em mutação. Todo desejo é capaz de gerar vibrações no campo quântico. Einstein já dizia que a energia ela poderia se transformar em matéria. Então, devemos ter cuidado com o que pensamos e o que desejamos, né? E o que seria essa espiritualidade? Espiritualidade derivaria da palavra espíritos, que é uma palavra latina, um vocábulo latino, que seria parte da pessoa que controla a mente e o corpo. Os psicólogos já entendem a espiritualidade mais como sentido da vida. Alguns ateus e agnósticos já atribuem a espiritualidade apenas a um senso de humanidade, companheirismo, amizade, amor, distinto da religiosidade, que para muitos essa religiosidade seria a forma de seguimento de certa doutrina compartilhada por outras pessoas, seria mais o rito, né, junto à comunidade. E o que seria saúde e doença nesse contexto da medicina que considera o ser humano um ser complexo de mente, corpo e espírito? Para a Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que a saúde seria um completo equilíbrio físico, social, psíquico. A nossa Constituição de 88 também traz um conceito bem ampliado de saúde, demonstrando que é importante ter acesso à educação, ao lazer, à boa alimentação, ao transporte, aos serviços de saúde, para que o indivíduo tenha uma boa saúde, de fato. Para o Ivan Illich, a saúde seria a capacidade de adaptação a um ambiente mutável, a capacidade de crescer, envelhecer, curar quando necessário, de sofrer e até de esperar a morte em paz. Sim, por que morte num conceito de saúde? Porque a morte faz parte do ciclo da vida. E nós, no mundo em que vivemos, muito tecnológico, estamos sempre buscando como se fosse possível impedir a morte. E, na verdade, não é possível.